E se você acordasse amanhã e percebesse que o apocalipse já começou? Imagine olhar pela janela e ver o caos se espalhando. Sinais estranhos no céu, nações em guerra, fome, desastres naturais. E no meio de tudo isso, a sensação de que as antigas profecias estavam certas desde o início. Você já pensou como seria viver esse momento? O que aconteceria com você, com sua família, com o mundo ao seu redor? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma simulação cinematográfica baseada na Bíblia, mostrando como o apocalipse poderia se desenrolar se começasse hoje. Prepare-se para descobrir quais seriam os primeiros sinais, como as profecias se conectam aos dias atuais e, principalmente, o que essa história revela sobre o futuro da humanidade. Se você gosta de mistério, distopias e de se imaginar dentro do fim do mundo, assista até o fim, porque a jornada que começa agora vai mudar a forma como você enxerga o apocalipse. No meio do caos, surge o primeiro sinal. O primeiro cavaleiro cavalga em seu cavalo branco e com ele vem a ilusão da paz. Imagine líderes mundiais subindo em palanques, anunciando tratados globais, assinaturas históricas e discursos que falam sobre unidade e esperança. As manchetes estampam "O mundo finalmente unido". Mas por trás das cortinas há algo errado. Essa falsa paz não é cura, mas veneno disfarçado. É uma armadilha, uma encenação que seduz os povos e os conduz para um caminho de submissão. Muitos acreditariam que ali começa uma nova era, mas na verdade seria o prelúdio da queda. A Bíblia descreve esse cavaleiro como alguém que conquista sem armas, alguém que engana e manipula. E nessa simulação, você começa a perceber que nem toda paz anunciada é verdadeira. Logo depois, os outros cavaleiros aparecem, trazendo consigo o colapso que não pode mais ser escondido. O Cavaleiro Vermelho, símbolo da guerra, rasga a falsa paz em pedaços. Imagine conflitos regionais explodindo como dominós, fronteiras sendo atacadas, países caindo em caos civil. O noticiário mostra imagens de tanques cruzando cidades, drones sobrevoando casas e multidões correndo em busca de abrigo. Logo atrás, o Cavaleiro Preto traz a fome. Prateleiras de supermercados vazias, agricultores chorando diante de plantações destruídas por secas, famílias brigando por uma sacola de arroz. O preço do pão atinge valores impensáveis e a fome se torna tão letal quanto qualquer bomba. Mas não para por aí. O Cavaleiro Amarelo surge, trazendo peste e morte. Epidemias surgem sem aviso, vírus desconhecidos se espalham de forma incontrolável e a medicina moderna se mostra impotente. Os hospitais lotam, os cemitérios não têm espaço. E a sensação coletiva é de que ninguém está seguro. Tudo isso acontece em sequência, e o mundo que você conhece se desfaz diante dos olhos. No meio dessa tempestade, o que mais assusta não são apenas os eventos, mas a reação das pessoas. O medo coletivo se torna um inimigo tão perigoso quanto a fome e a guerra. Redes sociais são tomadas por teorias da conspiração, cada um dizendo que sabe a verdade, mas ninguém realmente oferecendo respostas. Igrejas se enchem até transbordar, enquanto outras pessoas correm para os bares e festas como se fosse a última chance de viver. Jovens postam vídeos entre o pânico e a ironia, memes misturados a gritos de desespero. A sociedade se divide em grupos. Alguns acreditam, outros zombam,
Muitos apenas se desesperam. O que a Bíblia já antecipava como confusão e descrença se manifesta de forma clara. Não há consenso, apenas caos. E você percebe que, em meio a tantas vozes, a verdade se torna ainda mais difícil de reconhecer. Então chega o ponto mais crítico. O juízo não pode mais ser ignorado. Os selos são abertos e o mundo sente o peso da ira divina. Imagine terremotos destruindo cidades inteiras em questão de minutos, tsunamis arrastando metrópoles, vulcões despertando depois de séculos adormecidos. O sol se cobre de trevas, a lua parece sangue, meteoros cruzam o céu como sinais de guerra cósmica. Pessoas gritam nas ruas, olham para cima e percebem que não existe tecnologia, exército ou governo capaz de deter o que está acontecendo. A sensação de impotência é absoluta. O planeta, que parecia tão estável, agora se mostra frágil como vidro prestes a se estilhaçar. É o ápice do apocalipse, o momento em que o humano percebe sua pequenez diante da grandeza do divino. Mas o apocalipse ainda guarda segredos. Em meio à destruição surge o prenúncio do controle absoluto. É o momento em que a humanidade começa a ser marcada, literalmente. A marca da besta deixa de ser apenas uma profecia distante e se transforma em realidade palpável. Filas se formam em centros de controle, onde pessoas são obrigadas a aceitar um sinal para poder comprar, vender e continuar vivendo. Não é apenas um número, mas um sistema de vigilância que usa tecnologia para rastrear cada passo, cada gasto, cada escolha. Uma mãe segura a mão de seus filhos e chora diante do dilema: aceitar a marca para alimentá-los ou resistir e arriscar morrer de fome. Jovens, acostumados a viver conectados, agora descobrem que a liberdade pode ser vendida em troca de conveniência. A cena é perturbadora porque não parece distante, parece o amanhã. É nesse momento que o engano final toma forma. Uma figura carismática surge no cenário global. Alguém com palavras doces, discursos de esperança e uma aura de poder nunca antes vista. Ele aparece em telas gigantes, é transmitido em tempo real para todas as nações, e multidões o aclamam como Salvador. Mas aqueles que olham mais de perto percebem: não é salvação, é manipulação. Esse é o Anticristo, não como uma caricatura mítica, mas como um líder real, convincente, que promete paz, mas entrega prisão. Jovens o seguem como seguem celebridades. Hashtags com seu nome explodem nas redes, e a cada discurso mais pessoas se rendem à sua liderança. Poucos resistem, mas esses poucos já sabem. A batalha não é apenas política, é espiritual. E entre esses poucos, surgem histórias de coragem e fé. Grupos pequenos, famílias inteiras e até jovens sozinhos decidem resistir, mesmo diante das ameaças. Eles não aceitam a marca, não se curvam diante do falso Salvador. São perseguidos, caçados, ridicularizados, mas não cedem. A narrativa mostra cenas de oração em porões escondidos, de canções entoadas, mesmo sob o risco da morte, de solidariedade entre aqueles que não têm mais nada a oferecer, além de fé. Esse clamor dos justos ecoa como um grito de resistência contra a escuridão. E aqui o espectador é convidado a se imaginar: o que eu faria se estivesse no lugar deles? Cederia pela sobrevivência ou resistiria pela fé? Então chegamos ao confronto final.
O Armagedon não é apenas uma palavra antiga, mas a cena mais épica de toda a simulação. O mundo se divide entre luz e trevas, entre a verdade e o engano. Exércitos se reúnem, mas no horizonte algo muito maior acontece. O céu se abre e o confronto não é apenas humano, é cósmico. Raios cruzam o firmamento, multidões gritam, e o planeta inteiro parece tremer diante da batalha final. O bem e o mal colidem de forma que nenhuma ficção jamais conseguiu retratar. Não é apenas destruição, é a definição do destino da humanidade. Cada olhar, cada coração é colocado em julgamento. Mas mesmo diante do caos, a promessa se cumpre. A escuridão começa a ceder espaço para a luz, e no meio do silêncio após a tempestade, surge a visão de algo novo. Um novo céu e uma nova terra. A Bíblia descreve esse momento como a restauração total, um lugar sem dor, sem sofrimento, sem lágrimas. Imagine rios cristalinos, cidades de luz, famílias se reencontrando e uma paz que nunca mais será interrompida. O Apocalipse não termina com o fim, mas com o começo de algo maior. A destruição abre espaço para a vida eterna, para a justiça verdadeira, para a promessa que sempre esteve escrita. E agora, a pergunta que fica é: se tudo isso começasse hoje, agora, de que lado você estaria? Correria para as ruas em pânico, tentaria se esconder, buscaria respostas espirituais ou ficaria paralisado? O Apocalipse não é apenas uma história de fim, é uma revelação de futuro e de escolha. Se o fim começasse hoje, você estaria preparado ou perdido? Essa simulação foi apenas uma amostra de como as profecias poderiam se desenrolar em nossos dias. E se ela mexeu com você, não ignore essa sensação. Comente o que faria se acordasse e percebesse que os cavaleiros já cavalgaram. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E se inscreva para continuar acompanhando essa jornada. Porque essa história não acaba aqui. O Apocalipse é só o começo.